Gente, tudo bem com vocês, né? Então vamos continuar agora tratando sobre as fases do projeto, tá? Desde a primeira à quarta fase do projeto, tudo bem? A gente sempre está dividindo essas fases do projeto em cores: vermelho para plan, amarelo para do, verde para check e azul para act, ok? E a gente divide com essas cores para facilitar você saber onde está, tá bom? Na fase de planejamento, qual é o primeiro? Quais são os quatro objetivos principais? Quais são os quatro entregáveis principal nesta fase de planejamento, tá? O primeiro é identificação do problema, P1. Nele a gente vai identificar o problema sobre o qual vamos atuar. Quando eu digo problema, pode ser uma ideia, pode ser um objetivo, você vai definir qual é o objetivo, né? O PDCL é muito utilizado para resolver problemas de causas conhecidas, enquanto o DMake para causas desconhecidas, e ambos, no primeiro momento, a gente tem que identificar qual é o problema sobre o qual vamos atuar, o objetivo que queremos atuar, né? O P2 é a observação do problema. Depois que a gente identifica, a gente vai observar. Identificar é olhar, observar é olhar com afinco, é olhar tentando descobrir quais são as características, o que é que gera esse problema, esse objetivo, tá? Quais são os desdobramentos dele, quem participa. Então, a observação do problema é um olhar crítico, é um olhar aguçado, tá? É um olhar com lupa, tá? Enquanto identificar o problema é de um montante, selecionar um para você atuar. A observação é você pegar esse que você selecionou e colocar uma lupa em cima dele para entender o funcionamento. P3, análise das causas. Aqui a gente vai identificar realmente quais são as causas e identificar essas causas de maneira bem detalhada, o mais detalhado possível. P4, definir um plano de ação que vai nos levar a agir sobre o plano de ação, checar se os resultados do que você agiu sobre o plano de ação, né, estão coerentes com o resultado, e no final você vai agir corretivamente, né, para identificar o que você não conquistou e o que você realmente conquistou, para daí fechar o ciclo novamente, tá? Então, a gente vai identificar, tá vendo que o P1 ele tem 4 etapas, aí depois eu entro no P2, tem 2 etapas, P3 tem 3 etapas, P4 2 etapas, e a gente começaria a fase de do, tá? Então, pessoal, vamos agora entrar em cada uma dessas etapas aqui, tá? Etapa 1 de 4. Primeira ferramenta que você vai utilizar, tá, para desenvolver o seu ciclo PDCA é o Brainstorm, tá? E Brainstorm nada mais é do que uma tempestade de ideias, tá? Você vai fazer uma pergunta direcionadora para aquelas pessoas que vão estar contigo numa reunião, tá? Para que vocês definam qual é o objetivo desse PDCA ou definirem o tema desse PDCA ou que deu origem a ele, tá? Pergunta direcionadora: quais os principais problemas ou oportunidades existentes, tá? Quando eu penso aqui nos principais problemas e oportunidades, eu quero identificar qual é o problema e oportunidade sobre o qual eu vou agir. Então, faz sentido essa primeira etapa, desde que vocês, numa reunião, venham discutir, dentre os muitos problemas, quais são aqueles que a gente vai atuar. Ou dentre os indicadores de performance que estão ruins, qual é que a gente vai atuar. Mas em muitos momentos, esse brainstorm não é feito porque já é te dado um tema. Alguém chega e diz assim, olha, na reunião de acompanhamento de indicadores, que se não tem, vocês têm que implementar aí, né? Mensalmente, pelo menos, uma reunião para acompanhar os indicadores, conversar com o time. A gente chama de reuniões de N3, que é reunião entre o líder operacional com os colaboradores operacionais, né? Depois, a N2, o líder vai tratar com o nível tático, né? E o nível tático leva isso para a diretoria na reunião de N1. Sempre reunião de indicadores uma vez por mês, tá? Tem até um curso que a gente vai disponibilizar, tá? Que é um curso de como imprimir o departamento de melhoria contínua, como implementar o departamento de melhoria contínua
na empresa. A gente vai falar aí sobre as rotinas da qualidade e outros aspectos também, tá? E boas práticas, muitas boas práticas de grandes empresas para que facilite você implementar com muito conforto. É um outro curso disponível aqui na plataforma da Expertise Consultoria, tá? Mas aí qual é o curso? Você pode colocar aqui nos comentários, depois a gente está estruturando, vai adicionar e você acompanha qual é, se você tiver interesse, tá? Agora, uma coisa interessante. Quais os principais problemas e oportunidades existentes? Às vezes chegam para você e digam, ó, você vai ter que resolver esse problema, então você não precisa fazer um brainstorming. Esse problema já chegou no seu colo para você resolver, ok? Então, o brainstorming é essa ferramenta. Zé, o que é essa ferramenta de brainstorming? Essa ferramenta de brainstorming é uma em que nós vamos nos reunir e permitindo que todas as pessoas tragam as ideias relativas à solução desse problema direcionador, dessa pergunta direcionadora, cada um vai falar aquilo que é a sua opinião condizente com a pergunta que você fez. Nesse momento, nós não podemos dizer que um, dois ou três estão errados nas falas deles, senão eles têm que eles têm que se permitir trazer tudo aquilo que eles acreditam que é resposta para essa pergunta direcionadora que foi desenvolvida aqui. Só lembrando para você que todos esses aspectos e ferramentas que estamos adicionando aqui são ferramentas de melhoria contínua de qualidade que a gente espera que minimamente quem queira utilizar o PDCA as conheça. Se você não as conhece, vão existir módulos específicos dessas ferramentas disponibilizados na qualificação em PDCA, nessa qualificação em PDCA, tá? Da Expertise, como também alguns outros cursos temos essas ferramentas sendo faladas de uma maneira bem mais detalhada para te ajudar no detalhe do detalhe, tá? Mas a ideia aqui é a gente utilizar o brainstorming, a tempestade de ideias, para que as pessoas tragam resposta a essa pergunta direcionadora que foi feita. Quais são os principais problemas e oportunidades existentes? Se estamos na reunião de indicadores, todo mundo vai trazer, tá? Várias ideias para aquela reunião de indicadores, ou oportunidade de melhoria, ou problemas que estão acontecendo, em prol da gente identificar qual é o problema que a gente vai atuar. Inicialmente, tá? A gente não identificou o problema, a gente identificou todos os problemas disponíveis para atuação, beleza? Vou para a segunda etapa agora. Na segunda etapa, a gente precisa priorizar dentre aqueles muitos problemas, ideias, indicadores que foram trazidos, em que a gente quer definir qual é o tema da rede central, né? Qual é o tema direcionador do PDCA. A gente precisa priorizar. E como é que a gente prioriza isso? Existe uma ferramenta de priorização que não é tão utilizada dentro do PDCA, é utilizada mais no Lean Six Sigma, que eu acho interessante para fortalecer o seu PDCA, utilizá-la aqui. É a matriz de priorização chamada de matriz Guth. A matriz Guth faz uma avaliação de todos os temas, comparando um a um, e você precisa dar uma nota de gravidade, urgência e tendência para cada uma das ideias que foram trazidas. Se são problemas, a gente tem que dar uma nota para a gravidade, o quanto esse problema, se não for resolvido, vai trazer gravidade, o quanto ele está urgente no momento em que a gente está falando sobre ele e o quanto ele tem a tendência de se agravar caso nós não façamos nada, tá? Essa matriz Guth é uma matriz em que nós numeramos de 1 a 5 o valor, tá, de cada um desses pontos, desses 3 pontos, e no final, multiplicando-os, a gente vai entender, tá, qual é aquele mais crítico e o menos crítico. A gente pode ter desde um valor final de 1 até um valor de 125, em que a gente vai multiplicar 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125. Então, ou a gente dá a nota de 1, 1 e 1 para gravidade, urgência e tendência, e 1 vezes 1 vezes 1 é 1, ou a gente dá a nota máxima, 5 para gravidade, 5 para urgência, 5 para tendência, ou seja, aquilo ali tem que ser a prioridade máxima, 5 vezes 5 vezes 5, 125. Então você vai ter uma escala variando de 1 a 125 e vai conseguir priorizar de uma maneira matemática qual é o tema que tem que ser levado em consideração para o desenvolvimento daquele PDCA. Essa etapa 1 e a etapa 2, tá, desse P1, né, são etapas que não vão ser necessárias caso você já tenha recebido um tema para atuação. Mas se você está tendo a oportunidade de começar um projeto PDCA em alguma coisa, começa por aí que isso já vai te ajudar bastante, tá bem? Então, dentre os problemas, essa é a pergunta direcionadora, né, para a reunião de matriz Guth. Dentre os problemas e oportunidades levantados, quais serão priorizados?
qual será atacado primeiro. Quando digo quais serão priorizados, é porque depois que você fizer essa matemática, você vai ter lá um ranking dos top 5, em que o que vai ser atacado primeiro é que está lá em top 1, e os que os que foram priorizados está lá no top 2 até entre o 2 e o 5, né? Enquanto você desenvolve um projeto, você já pode pegar uma segunda equipe para desenvolver outro projeto. E aí você coloca várias frentes trabalhando a resolução completa daquele incômodo que está sendo gerado, tá? Aí você pode utilizar o anexo, que vai ser disponibilizado também, chamado GUT, e construir essa tabela de priorização. Esse anexo GUT é a matriz GUT em Excel, em que você vai colocando os nomes, vai estar lá várias linhas do Excel, você vai adicionando os nomes dessas ideias, desses problemas ou dessas oportunidades, e aí vai estar os valores para você adicionar de 1 a 5, no final vai estar a multiplicação, aí você filtra e já vai dar lá qual é o problema que vai ser priorizado, já para te ajudar a construir o teu PDCA de uma maneira muito mais clara e precisa, tá bom? Então, você vai responder ao final desse exercício aqui, né, ao final dessa segunda etapa, o seguinte: qual é o problema ou oportunidade que será o foco desse PDCA? Estão conseguindo entender, pessoal? Qual é o problema ou oportunidade que vai ser o foco deste PDCA, tá? E aí você, respondendo esse problema, respondendo essa pergunta, vai ter um direcionador muito preciso do que é que você vai fazer para desenvolver bem esse ciclo PDCA. Ok, pessoal? Uma terceira etapa aqui, antes da gente migrar para a última etapa, é essa etapa de exercício mental. Mas eu vou dar um break aqui nessa aula, já completamos 10 minutos de aula. Você assiste até aqui e a gente já retoma na próxima aula. Eu te espero agora. Um abração.